A lua cheia iluminava a sombra do mato. Uma cidade que escondia segredos e histórias de terror. Raul, o delegado, caminhava pelas ruas tranquilas, mas em seu coração ele sabia que o perigo ainda rondava. A ameaça do lobisomem parecia ter passado, mas uma sensação estranha pairava no ar. Uma descoberta chocante agitou a cidade numa manhã fresca. Um turista encontrado morto perto da floresta, com um símbolo misterioso na testa. Raul, confuso e preocupado, começou a investigar. Clara, conhecedora do sobrenatural e agora moradora da cidade, juntou-se a ele para desvendar o mistério. Os dois descobriram que o símbolo era ligado a antigos cultos e práticas esquecidas. Eles perceberam que alguém estava tentando trazer algo perigoso para o mundo. Mais corpos apareceram, todos marcados com símbolos diferentes, aumentando o medo em sombra do mato. Raul e Clara entenderam que esses eventos estavam ligados ao solstício de inverno. O solstício é um evento astronômico importante que ocorre 2 vezes por ano. É o momento em que o Sol atinge sua maior ou menor distância angular do equador celeste. Durante o solstício de inverno, temos a noite mais longa do ano, e no solstício de verão, o dia mais longo. Esses momentos são frequentemente associados a eventos místicos e rituais em várias culturas, pois marcam uma grande mudança nas estações do ano. Raul, Clara e alguns moradores corajosos foram até a caverna naquela noite especial. A atmosfera estava carregada de tensão e mistério, ampliada pela significância do solstício. No interior da caverna, o grupo ocultista foi pego de surpresa no meio de um ritual, onde uma jovem era oferecida em sacrifício e o sangue derramado sobre um velho grimório parecia ao mesmo tempo vivo e deteriorado. Uma batalha feroz aconteceu dentro da caverna escura. Clara, usando toda a sua força e conhecimento sobre o sobrenatural, enfrentou o líder do culto. Com um esforço tremendo, ela conseguiu parar o ritual que ele estava realizando, evitando assim um desastre maior que poderia ter consequências catastróficas, não apenas para a sombra do mato, mas possivelmente para o mundo além. Após esse dia, Raul e Clara se tornaram figuras centrais em Sombra do Mato. Eles ensinaram os moradores a se protegerem e a se prepararem para outras ameaças sobrenaturais. Mas a paz foi breve. Coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer. Sombras se moviam sozinhas, vozes misteriosas eram ouvidas à noite e objetos desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. E o pior, pessoas desapareciam. Suas ossadas eram encontradas no meio do mato, como se cada pedacinho de carne tivesse sido roído de seus corpos. Clara descobriu que o portal quase aberto havia enfraquecido as barreiras entre os mundos, permitindo que criaturas e forças, além da compreensão humana, entrassem em Sombra do Mato. Em meio a esses eventos bizarros, um novo terror surgiu. Um lobisomem começou a assombrar as noites de Sombra do Mato. As pessoas estavam assustadas, trancando portas e janelas, temendo ser a próxima vítima do monstro lupino. Raul sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava proteger sua cidade mais uma vez. Raul e Clara, na busca por respostas sobre o lobisomem, mergulharam em uma investigação profunda. Eles descobriram que o lobisomem era, de fato, um morador de Sombra do Mato que havia sido amaldiçoado. Essa descoberta os levou a uma teoria inquietante. O portal que haviam quase conseguido fechar estava enfraquecido, servindo como uma passagem para maldições e criaturas de outras dimensões. O portal, uma fenda entre mundos, estava permitindo que forças e maldições, que normalmente estariam confinadas às suas próprias realidades e dimensões, se infiltrassem no mundo de Raul e Clara. Isso explicava a presença do lobisomem, uma criatura mítica, que, segundo a literatura clássica, é frequentemente retratada como um ser humano amaldiçoado, transformado em uma besta sob a luz da lua cheia.
A maldição do lobisomem, conforme descrito em muitos textos clássicos e folclores, é frequentemente resultado de uma maldição lançada por outro lobisomem ou como castigo por algum erro ou pecado grave. No entanto, as raízes dessa maldição muitas vezes são encontradas em lendas diversas. Segundo uma dessas lendas, o sétimo filho homem de uma família torna-se um lobisomem. Outras tradições afirmam que é o oitavo filho, nascido após 7 irmãs mulheres, que recebe essa sina. Há também a versão de que o sétimo filho de um homem que foi o sétimo filho em sua família carrega essa maldição. E em algumas culturas, acredita-se que um menino nascido da relação entre uma mulher e um padre é destinado a se tornar um lobisomem. Seja qual for a origem, esse menino carrega o fardo de, todas as noites de sexta-feira e de lua cheia, transformar-se em lobo ou em algum monstro semelhante a este animal feroz. A transformação de humano para lobisomem é geralmente retratada como uma experiência torturante, onde a pessoa perde seu controle humano e é tomada por instintos animalescos. Com essa compreensão, Raul e Clara perceberam a gravidade da situação. Se o portal continuasse enfraquecido, mais criaturas como o lobisomem poderiam atravessar para o seu mundo, cada uma trazendo consigo suas próprias maldições e terrores. A cidade de Sombra do Mato, já abalada pelos recentes eventos, poderia enfrentar ameaças ainda mais sinistras. Eles sabiam que fechar o portal era essencial para proteger sua cidade e o mundo de influências sobrenaturais desconhecidas. Isso exigiria mais do que apenas conhecimento e coragem. Precisariam de um ritual poderoso e a cooperação de toda a cidade. A tarefa não seria fácil, pois envolveria enfrentar medos enraizados e o desconhecido. Mas Raul e Clara estavam determinados a enfrentar o desafio, preparando-se para uma luta que definiria o futuro de Sombra do Mato e talvez de mundos além. Raul e Clara descobriram, através de suas investigações, que o Necronomicon era tão antigo quanto perigoso. Suas páginas eram repletas de símbolos e línguas há muito esquecidas. Clara, com sua experiência em ocultismo, sabia que precisavam ser extremamente cuidadosos com o poder contido nele. Com o Necronomicon em mãos, eles agora tinham a chave para fechar o portal e impedir que mais criaturas e maldições invadissem seu mundo. A tarefa agora era entender e decifrar os rituais necessários para fechar o portal. Cada passo tinha que ser calculado com precisão, pois um erro poderia não apenas falhar em fechar o portal, mas potencialmente ampliar sua abertura. Raul, Clara e os moradores prepararam-se para realizar um dos rituais mais importantes e perigosos que já enfrentariam. Quando Raul, Clara e o grupo de moradores corajosos retornaram da mata com o Necronomicon, se depararam com uma cena de terror em Sombra do Mato. A cidade estava sob ataque, mas o agressor não era como a primeira besta de Sombra do Mato. Este lobisomem era muito mais assustador e perigoso. Ele carregava restos de carne entre seus dentes afiados e exalava um hálito putrefato. O cheiro de carniça que emanava dele era quase insuportável, do tipo que só poderia ser resultado da decomposição de carne humana. Esse lobisomem vinha de uma dimensão dominada por seres como ele. Nessa dimensão, os lobisomens não são uma maldição, mas sim o topo da cadeia alimentar. Eles não passam por transformações de humano para lobisomem. São criaturas que sempre foram 100% lobisomens. Seu único propósito é devorar e erradicar qualquer outra forma de vida. Nessa dimensão terrível, a vida não tem espaço. A morte é quase absoluta, dando espaço apenas para o lobisomem e suas presas. A situação em Sombra do Mato era desesperadora. A criatura atacava sem parar e parecia impossível detê-la. Para aquela besta demoníaca, Sombra do Mato, uma cidade cheia de vida, não passava de um farto banquete. Na dimensão de onde a criatura veio, a vida era tão escassa que cada pedaço de carne era disputado entre clãs de lobisomens, dentre os quais há até aqueles que praticam canibalismo. Cada vida que o lobisomem ceifava o tornava mais forte e aterrorizante, seu apetite insaciável fazendo dele o predador absoluto, ameaça a qualquer forma de existência minimamente sustentável. Raul, Clara e os moradores
sabiam que precisavam agir rápido para salvar a cidade. Com as informações do Necronomicon, eles descobriram que para mandar a criatura de volta para sua dimensão, a maldição do lobisomem precisava ser aprisionada novamente. Mas isso exigia um sacrifício enorme: a morte da besta, consequentemente do hospedeiro da maldição. Eles aprenderam que a morte do lobisomem só seria possível através da perfuração do coração da besta com uma bala de prata, ou qualquer objeto lancinante feito desse metal. Outra alternativa seria esquartejar a criatura e queimar até que se tornem cinzas. Essa segunda alternativa obviamente custaria muito mais esforço, arriscando muitas vidas. Raul organizou um plano de ataque. Enquanto Clara e outros preparavam as balas de prata e armas adequadas, um grupo de moradores corajosos distraía o lobisomem. A luta foi intensa e perigosa. Finalmente, em um momento de coragem e precisão, Raul conseguiu atirar uma bala de prata direto no coração da besta. O lobisomem caiu no chão. No entanto, sua forma não se desfez. Clara sabia que a ameaça estava neutralizada, mas como já era de seu conhecimento, a maldição da besta havia dominado a existência do hospedeiro. Seria preciso pronunciar palavras de um idioma esquecido para que a identidade do amaldiçoado fosse revelada, o que, naquele momento, era a menor de suas preocupações. Após o ataque, Sombra do Mato começou a se recuperar. O Necronomicon foi guardado em segurança, e Clara continuou a ensinar os moradores sobre como se proteger de ameaças sobrenaturais. Raul, agora mais do que nunca, sabia a importância de sua função como protetor da cidade. A vida em Sombra do Mato voltou ao normal após aquela noite de terror. Mas as lembranças do que aconteceu nunca deixaram a mente dos moradores. Raul e Clara, com olhares que revelavam uma comunicação silenciosa, sabiam que a ameaça que enfrentaram era apenas uma das muitas que poderiam vir de outras dimensões. Eles entenderam que, assim como aquela feroz besta havia encontrado um caminho para o mundo deles, havia uma grande chance de que outras entidades, vindas de realidades desconhecidas, também pudessem invadir esta dimensão. Eles se perguntavam que tipo de maldições ou perigos essas criaturas poderiam trazer, e como isso poderia afetar a paz em Sombra do Mato. Com essa preocupação em mente, Raul e Clara se comprometeram a estar sempre vigilantes. Eles sabiam que Sombra do Mato precisava deles para estar preparada para enfrentar qualquer nova ameaça que surgisse das sombras do desconhecido. O vento soprou e sussurrou nos ouvidos de Raul e Clara, que perceberam que ainda há pontos chaves no mistério que ronda Sombra do Mato. Quais outras criaturas demoníacas passaram por aquele portal? Qual era a identidade da besta demoníaca que ameaçou a vida em Sombra do Mato naqueles dias? Essa história continua.